Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando dos 22 anos do Parque do Biribiri, com a gente, a consultora ambiental, a Sabrina, Tamires Sabrina, que atendeu o nosso convite. E a gente está falando aí, né, desse parque tão importante aqui para a conservação do meio ambiente. E, Sabrina, eu queria saber um pouquinho, a gente falou muito do parque, né, sobre as polêmicas que envolve o parque, a questão ambiental, mas eu queria saber das ações, parece que vai ter um concurso de fotografia, não é isso? Então, nós fizemos um concurso de fotografia, né? O concurso, ele se encerrou no dia 30. Eu queria aproveitar o espaço para parabenizar, agradecer todo mundo que participou, parabenizar a Gisele, que foi a vencedora com uma foto linda de uma das cachoeiras do parque. Nós tivemos um envolvimento muito grande. O concurso de fotografia, ele surgiu da nossa dificuldade de comemorar o aniversário do parque de forma presencial em função das limitações impostas pela pandemia. Esse ano nós tivemos muita dificuldade de cumprir o nosso cronograma de ações, especialmente na área de educação ambiental, de eventos e atividades de envolvimento com o público em função, né, da pandemia. E aí a gente teve a ideia de lançar esse concurso de fotografia para proporcionar uma maior interação com o público e fazer um resgate, né, através de fotografias, desse histórico. E nós tivemos, o concurso ele foi um sucesso, a gente conversou sobre isso hoje de manhã, nós tivemos dezenas de fotografias, de diferentes olhares, diferentes perspectivas, gente que visitou o parque há muitos anos, gente que mora aqui e visita o parque todo dia. Então, é muito importante, né? Eu tenho um autor que eu gosto muito dele, é o Aziz Absaber. Ele fala que a paisagem ela é uma herança que a gente tem, né? E aí, através da fotografia, a gente consegue recuperar essa herança, né? Que é a herança que a terra nos deixa, né? Quando a gente fala assim, será que as comunidades elas estão contempladas? Elas têm o que comemorar? Eu acho que só de você olhar para uma terra e conseguir lembrar da sua vida, da sua infância, do seu passado, você conseguir olhar para um determinado lugar, para uma mata e conseguir lembrar dos seus pais, dos seus avós, eu acho que isso é algo a se comemorar e pouquíssimas pessoas no Brasil têm esse privilégio. Sabrina, eu queria falar sobre as queimadas. A gente tem visto aqui em Diamantina, no parque, né, recentemente, o fogo consumindo boa parte, ali próximo à estação de rádio e televisão, as retransmissoras, também em frente ao UFV-JM. Fala um pouquinho do que está acontecendo e da queimada controlada. Então, o que está acontecendo com as unidades de conservação? É uma pergunta importante, acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Na verdade, eu acho que isso é uma pergunta até filosófica, né? O que está acontecendo com a nossa sociedade, né? O Brasil inteiro, as unidades de conservação do Brasil inteiro estão ardendo em chamas, né? Em outros lugares, como o Pantanal, que você mesmo citou, a situação está bem pior. Essa é uma pergunta que a gente se faz cotidianamente no parque, diante dos desafios que a gente tem para combater esses incêndios, né? O que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos num período de muita seca e em função de alterações climáticas, esses períodos de seca, eles têm sido a cada ano mais intensos, né? As temperaturas elas têm ficado cada vez mais quentes, o ar mais seco, essa sazonalidade climática ela tem se tornado cada vez mais intensa e nós temos outros fatores, né? Nós temos a invasão de espécies exóticas, né? Espécies que não fazem parte da flora nativa, então nós temos muito capim dentro do parque, que acaba sendo material combustível para essas unidades de conservação. A gente tem esses conflitos, né, que você citou anteriormente, que são muitas vezes um agravante com relação a essa questão de incêndios. A gente tem uma estrada, né, uma BR que corta, que passa do lado do Biribiri, né? Então o parque ele faz limite com uma BR, isso é um agravante com relação a essa questão de incêndios. Nós temos no caso do Biribiri um parque que é todo urbano, né, que está dentro muito próximo da cidade, é um parque onde a gente não consegue ter um controle do visitante que entra, quem sai, né?
o parque é cortado por trilhas, né? Você me perguntou dos limites do parque, eu nem consigo descrever para você os limites do parque numa descrição assim, objetiva, porque os limites eles são muito grandes e você entra por vários lugares, então isso agrava na questão do incêndio. E aí, uma das formas da gente combater o fogo é com o próprio fogo. Se a gente for pegar na história da vegetação, né, o fogo ele faz parte da história do homem e o fogo ele faz parte da história do cerrado também. O cerrado ele pega fogo naturalmente. Só que como que o cerrado pega fogo naturalmente? O cerrado pega fogo naturalmente por incêndios provocados por raios. Quando é que cai raio? Cai raio na época da chuva. Na época da chuva, a vegetação está úmida, a vegetação está mais molhada, o tempo está mais úmido, a temperatura está praticamente em sua totalidade incêndios criminosos. Nós praticamente não temos incêndios naturais ocorrendo no interior do Biribiri, nós temos incêndios criminosos. E o manejo de fogo ele é uma estratégia que vem sendo adotada por unidades de conservação federais já há algum tempo, para tentar combater, para tentar diminuir a quantidade de material combustível para quando essa unidade ela vier a ser atingida por um incêndio, né? Porque se a vegetação ela fica muito tempo sem pegar fogo, acumula muito material combustível. Só que a gente também tem várias questões a se pensar. O último incêndio que a gente, lá frente ao FBJM, por exemplo, lá no Alto da Jacuba, quem colocou o incêndio tentou incendiar dentro da mata, né? Dentro dos capões de mata que a gente tem lá, que são florestas estacionais semideciduais, elas não são uma vegetação que é naturalmente adaptada ao fogo, né? Por ser floresta, produz mais biomassa, acumula mais serrapilheira. Então, as proporções de um incêndio iniciado num local daquele, elas são maiores, né? Elas conseguem ter um alcance maior. E o desastre causado por um incêndio colocado na floresta, ele é um desastre maior. A dificuldade de controle, de combate, ela também é maior. Então, o que a gente tenta? A gente tenta combater o fogo, monitorando, né, todos os aceros do parque, a gente tenta fazer manutenção nos nossos aceros, a gente tem a estratégia do fogo como preventivo, né, que é igual eu expliquei, para tentar diminuir a quantidade de biomassa, porque aí quando você coloca um fogo de forma controlada, de forma manejada, você tem um controle da área que você está queimando, da intensidade daquele fogo, da direção, porque tem toda uma análise técnica de como está a condição meteorológica, qual é a velocidade, a direção do vento, e aí você consegue colocar fogo numa determinada área e deixar aquela área numa dinâmica de equilíbrio de tal forma que quando vier um incêndio criminoso, o próprio sistema ele tem condições de absorver aquele impacto, né, que é o fogo, de forma a reagir a esse distúrbio, né? Porque a natureza ela é um sistema vivo, né? Então a gente coloca o fogo e a natureza do jeito dela vai tentando reagir. Só que os incêndios eles têm ocorrido numa proporção tão desmedida que a natureza, enquanto um sistema natural, não tem condições de reagir a esse distúrbio, né? A própria vegetação, a velocidade do vento, do ar, a velocidade, a direção do vento, não dão conta quando é um incêndio criminoso. E para a gente isso tem sido muito... Eu quero questionar o seguinte, né, para a gente ganhar tempo. A gente está comemorando 22 anos do Parque do Biribiri. Qual que é o planejamento? O que se espera do parque? Eu não vou nem dizer daqui 10 anos, daqui 8 anos, quando estivermos comemorando 30 anos. O que pode se esperar do Parque do Biribiri? Olha, antes de falar do futuro, eu quero falar um pouco do passado e do presente. Porque se a gente pega o Parque do Biribiri, de sua criação até hoje, a gente consegue visualizar muitos avanços, né? Os conflitos, eles já são hoje bem menores, eles são bem menos intensos. A população, ela entende melhor o que é o parque, qual que é a função do parque. Talvez as regras de visitação, elas ainda não estejam bem esclarecidas, é um espaço que eu até queria aproveitar, né, para
levar informação, né? A gente tem algumas regras que ainda geram impacto, como a proibição de levar animais, a proibição de entrar com gato, com cachorro dentro das cachoeiras, a proibição de entrar com garrafa de vidro no interior da unidade de conservação, não só na cachoeira, mas em qualquer lugar. A questão do lixo que é deixado em qualquer lugar, o lixo que é levado, colocado para dentro do parque. Então, a gente tem esses conflitos. Mas se você olha o parque de quando ele foi criado para hoje, você tem uma quantidade maior de espécies que estão conservadas, você tem uma relação maior com o entorno, você tem a qualidade da água, que você vê que ela tem sido melhorada, a própria questão do turismo, que o parque contribuiu muito para essa questão turística. A gente tem o ICMS ecológico, que também não dá para esquecer, porque o município ele recebe o ICMS ecológico por ter uma unidade de conservação em seu território. Então, a gente tem hoje a gestão do parque hoje ela tem uma dificuldade muito menor do que quem geriu esse parque quando ele foi criado. Porque hoje a gente já tem meio a caminho andado, nós temos muitos avanços, né? Nós temos o apoio da população para gerenciar os focos de incêndio, eles são monitorados mais pela população do que pela equipe do parque mesmo. A gente não tem profissional suficiente para ter uma pessoa em cada lugar do parque, abrangendo a totalidade da unidade para nos mostrar. Então, muitas vezes, é a própria comunidade que fala, está tendo um fogo ali, está tendo uma situação em tal lugar, e aí a gente acaba com isso. Então, não são só prejuízos, pelo contrário, né? As cachoeiras, né? O próprio apostar aquele espaço, tendo, por mais que a gente não consiga fazer um monitoramento, um acompanhamento da forma que seria o ideal para ambas as partes, o simples fato de você conseguir na cachoeira, na época de carnaval, a gente desenvolve um projeto que proporciona para o visitante, né, uma tranquilidade maior, você tem um ambiente mais conservado, você tem um ambiente mais preservado. Isso traz muitos avanços. Então, as perspectivas que eu uso assim, considerando a gestão do parque, a equipe que trabalha no parque, são muitos esforços. Fazer projeções futuramente num momento político tão críticas e influências de gestão vivo, então é complicado a gente fazer projeção futura. Mas, independente de todas essas questões políticas e econômicas, tenho perspectiva, né? Tudo que a gente, quanto mais experiência a gente tem, melhor a gente faz, mais a gente avança, e eu vejo isso na gestão do parque, né? Eu trabalho no Parque do Biribiri há muito pouco tempo, e nós temos uma equipe de trabalho hoje muito boa, a gente conversa muito bem, a gente trabalha muito bem, a gente consegue sentar e entender quais são as demandas, como que a gente pode tentar fazer melhor, não só da gente conseguir visualizar isso de forma tão clara e tão positiva, eu acho que já significa um avanço muito importante, né? Sabrina, a gente está chegando ao final, né? Está estourando o nosso tempo. Bom, primeiro parabenizar o parque, né, por 22 anos, parabenizar o trabalho, que a gente sabe que é muito duro o trabalho que vocês desenvolvem, né? Os desafios são imensos e parabéns, né, que a gente possa comemorar isso aí com muito orgulho, os 22 anos do Parque do Biribiri. Muito obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, né, e não são 22 anos do Parque do Biribiri, são 22 anos de um espaço público de proteção. É um espaço que tem limitações de uso, que tem restrições, mas com o objetivo de servir ao coletivo, né? É um espaço que ele serve a um bem coletivo. O propósito dele de criação atende a um objetivo coletivo, mais do que um objetivo individual que talvez ele atendesse antes de se tornar uma área protegida. Tá aí a Sabrina, falamos sobre os 22 anos do Parque do Biribiri e que papo gostoso, né? Muito agradável. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Obrigado pela sua audiência. Boa noite.